Meu nome é Sofia Soares Cerqueira, eu tenho 15 anos, sou de Minas Gerais e hoje eu vou falar sobre diabetes e o que você realmente sabe sobre ele. Bom, você sabia que, segundo a Federação Internacional de Diabetes, mais de 500 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo? Mas será que nós realmente sabemos o que é o diabetes? Como acontece, quais são as causas e quais são os sintomas? Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com diabetes quase dobrou. Hoje são mais de 500 milhões de casos e a previsão é chegar a 700 milhões até 2045. Bom, eu fiz uma pesquisa para entender o quanto as pessoas entendiam sobre diabetes e para explicar um pouco mais sobre essa doença. Primeiro, eu perguntei qual que era o grau de escolaridade das pessoas que estavam respondendo à minha pesquisa. E mais da metade das pessoas tinham ensino superior completo e tinham mais de 50 anos. Quando eu perguntei se as pessoas já tinham escutado falar sobre diabetes, 100% das pessoas responderam que sim, já tinham escutado falar. Mas então, o que é o diabetes? O diabetes é uma condição crônica que acontece quando o nosso corpo não consegue utilizar corretamente a glicose, o açúcar no sangue, para gerar energia. Isso acontece por dois motivos principais. Ou o corpo não produz insulina suficiente, ou ele não consegue usar a insulina que ele produz. A insulina é um hormônio muito importante produzido pelo pâncreas nas células beta-pancreáticas que ajudam a glicose a entrar na célula e formar energia. Eu fiz uma pergunta também e perguntei se existia mais de um tipo de diabetes. E muitas pessoas responderam que sim. Sim, existem mais de um tipo de diabetes. Existem vários tipos de diabetes diferentes, mas esses são os mais comuns. Diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde as células do sistema imunológico destroem as células beta-pancreáticas e normalmente é desenvolvida na infância ou na adolescência. Muito raramente vai ser desenvolvida na fase adulta. O diabetes tipo 2 é responsável por 90% dos casos e é caracterizada pela resistência insulínica. O pâncreas vai produzir a insulina, mas o corpo não vai utilizar corretamente, levando ao aumento crônico do açúcar no sangue. E a diabetes gestacional, que acontece quando a mulher está grávida por causa dos hormônios que a placenta produz. Outra pergunta que eu fiz é se a insulina é o único meio de tratar a diabetes. Muitas pessoas responderam que não e algumas responderam que sim. E não, a insulina não é o único meio de tratar a diabetes. Por exemplo, o diabetes tipo 1, normalmente a pessoa precisa tomar doses diárias de insulina, já que o corpo dela não vai produzir. Por conta disso, esse é um dos únicos tratamentos para diabetes tipo 1. Já no caso da diabetes tipo 2, nós temos alguns tipos de tratamentos diferentes. E o tratamento vai depender do grau e se a pessoa ainda produz insulina ou se ela não produz mais também, igual no diabetes tipo 1. Nós temos os inibidores de alfa-glicosidase, que são medicamentos que atuam retardando a absorção dos carboidratos pelo intestino delgado. Nós temos as sulfonilureias, que estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas, se ligando às células beta-pancreáticas, e as glinidas, que têm a mesma função das sulfonilureias, mas que têm uma duração de mais curto prazo. Eu perguntei também se toda pessoa que tem diabetes sempre vai ter sobrepeso e se você só vai ter diabetes se você comer muito açúcar. Sobre a gordura e o diabetes. Nem toda pessoa vai ter um sobrepeso quando tem diabetes, porque um dos principais sintomas da diabetes tipo 1 é a perda de peso. Já no diabetes tipo 2, a obesidade está muito ligada por conta que a pessoa por conta da má alimentação que a pessoa tem antes de ter o diabetes, então ela ganha esse peso antes de começar a ter o diabetes. A gordura abdominal vai causar inflamação, que vai causar uma resistência insulínica, fazendo o pâncreas produzir cada vez mais insulina até esgotar. Eu perguntei também se as pessoas já tinham escutado falar de alguns dos sintomas do diabetes. E aqui estão alguns dos sintomas. Perda de peso sem motivo, cansaço incomum, visão turva, que já é quando a pessoa tem um diabetes há muito mais tempo e não trata,
fome e sede fora do normal e urinar mais do que o normal. Outra pergunta que eu fiz foi se existe diabetes emocional. Mais de 50% das pessoas respondiam que sim, que existe diabetes emocional. Mas não, a diabetes emocional não existe. Porém, o estresse e as emoções podem sim alterar os níveis de glicose no sangue. E em pessoas diabéticas, a resposta emocional pode gerar um gatilho para a piora da doença. Outra pergunta foi se a diabetes tem cura. Muitas pessoas pensam que o diabetes tipo 2 tem cura, porque a pessoa, tendo um tratamento adequado, pode ter, sim, apresentar níveis normais de glicose no sangue. Mas o diabetes não tem cura, independente do tipo dele. A pessoa, sim, pode ter um nível de glicose normal no sangue controlado, se ela seguir o plano médico, tomar os remédios direito, fazer atividade física e regular a alimentação, mas a diabetes nunca vai ser curada. Se a pessoa parar de fazer e de seguir o plano médico, a diabetes vai voltar a os níveis de glicose no sangue mais altos. E a última pergunta que eu fiz foi se a diabetes pode ser prevenida. E quase 100% das pessoas responderam que sim. Então, como que a gente pode prevenir o diabetes? A gente pode ter um estilo de vida mais saudável, praticando atividade física regularmente, tendo uma dieta balanceada e evitando sobrepeso. É isso, muito obrigada.